Olá, mais uma vez, aqui é o pastor Carlos César trazendo uma palavra de Deus para o teu e o meu coração. Nós vamos ler hoje um texto que se encontra em Mateus capítulo 27, a partir do verso 33, que diz assim: Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. E os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e reedifica-o em 3 dias, salve-se, desça dessa cruz, se é filho de Deus. E da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. E naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amados, o lugar onde Jesus foi crucificado chama-se Gólgota, que traduzido significa Monte Caveira, e fica do lado de fora da cidade. Jesus foi açoitado, Jesus foi humilhado, escarneado, ultrajado e recebeu uma coroa de espinhos após carregar a cruz e finalmente ser pregado nela. Ele ali estava e foi pendurado, levantado entre o céu e a terra, e ali na cruz Jesus estava totalmente desfigurado. Ele é crucificado no meio de 2 ladrões, 2 transgressores, 2 criminosos, revolucionário que seja, como se fosse um criminoso qualquer. Ali na cruz Jesus estava sobrecarregado. O mundo inteiro, o peso do mundo inteiro estava sobre os seus ombros. Ele estava tomado sobre si, levando sobre si as suas dores, as nossas enfermidades, e aquele castigo que deveria vir sobre nós estava sobre ele, e esse castigo nos trouxe a paz. A iniquidade de toda a humanidade, de cada um de nós, o pecado de muitos estava sobre Jesus. Ele estava se entregando e sendo entregue por nós. Ele está se sentindo ali dores indescritíveis. Ele não procurou fugir da dor. Ofereceram a ele um vinho misturado com mirra, uma espécie de anestésico capaz de amenizar a sua dor. Assim ele poderia manter sua sanidade mental até o fim, mas ele também recusou isso. As dores de Jesus, queridos, foram voluntárias. As dores de Jesus foram conscientes até o fim. Ele suportou tudo sem reclamar. Zombaram dele, cuspiram nele, rasgaram suas vestes, rasgaram seu corpo com uma lança. Ele não revidou. Nem uma só palavra ele lançou contra aquelas pessoas. Jesus morreu em paz, depois de muito tormento. Ele entregou seu espírito, ele se rendeu ao Pai e ele ficou sozinho ali, pendurado, levantado entre o céu e a terra. Não foi uma solidão qualquer. Estava suspenso, abandonado por todos, pelos seus amigos, pelos seus discípulos, abandonado pelos seus seguidores. O principal abandono, porém, que veio sobre Jesus foi o abandono do Pai. Sim, o Abba o abandonou. Não há força nele, não vai vir forças de nenhum lugar sobre ele, não haverá nenhum socorro do céu. Deus não vai intervir, não vai haver livramentos, não haverá intervenção sobrenatural.
A mão salvadora não vai se manifestar nesse momento. Jesus está sozinho. A graça especial, que é aquela força que invadia a alma dos mártires, não se manifestaria sobre ele, porque ele abriu mão disso. Não havia esperança para Jesus. Nada nem ninguém poderá vir em seu socorro, em seu auxílio. Esse foi o maior horror da cruz. Foi o horror do abandono sobre Jesus. E quais são as implicações da cruz? Primeiro, não havia esperança para Jesus. Por isso, a esperança para você, a esperança para nós, esperança agora, e essa esperança é uma esperança eterna. Jesus estava sozinho, absolutamente só. Por isso, não somos e jamais seremos abandonados, porque Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca mais precisaremos enfrentar as nossas dores sozinhos, amados. Você que está aí, que está sofrendo dores, horrores, você não precisa sofrer sozinho. Jesus está com você. Temos a graça de Deus, que sempre se manifestará como providência para você, providência para a humanidade. Terceiro, ele enfrentou sozinho a Pilatos, ele enfrentou sozinho ao rei Herodes. Por isso, os poderes do mundo não podem nos vencer. Maior é aquele que está em você, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não podem impedir que preguemos o Evangelho da esperança para o mundo. Quarto, ele enfrentou a ira dos religiosos. Por isso, ser cristão é seguir a Jesus, não ser escravo de algum sistema religioso. Quinto, sozinho foi cuspido, açoitado, ultrajado e humilhado, para que possa vencer todos os nossos traumas, todas as nossas dores, todas as nossas humilhações. Esta provisão está em nós, dentro de nós, fluiu da cruz de Jesus ali que foi levantado. Sexto, sozinho ele carregou a sua cruz. Amados, não precisamos mais fazer sacrifício nenhum para nos salvar. Não precisamos mais lutar pela nossa salvação. Ele fez tudo o que precisava para você e eu sermos salvos, para a nossa justificação, para a nossa redenção, para a nossa glorificação. Tudo está ao nosso alcance através e mediante a fé. Sozinho, sétimo, ele foi pregado na cruz. Sozinho foi levantado, sozinho ele consumou a obra da salvação. Na cruz e da cruz vem a sua e a minha salvação. É através da cruz. A cruz de Cristo é a obra total de Jesus, nos substituindo diante de Deus. Ele foi a substituição. Você precisa crer nele. Você precisa se apropriar da cruz do Senhor Jesus. Como está a sua vida hoje? Talvez você esteja passando por dores, talvez você esteja passando por dificuldades. Lembre-se, esse texto diz que Jesus, ele foi abandonado, foi lançado e foi humilhado, foi escarnecido, ultrajado. Muitos de nós passamos por essas coisas aqui na Terra. Só que há um grande diferencial. Quando Jesus passou por todas essas coisas, ele passou para que você pudesse, para que eu pudesse ter vitória. Hoje nós temos paz, uma paz que excede todo entendimento, porque foi Jesus quem nos deu essa paz. Isaías, o profeta, ele disse no capítulo 9, versículo 6, que o nome de Jesus seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Um dos requisitos, um dos atributos e adjetivos qualitativos de Jesus é Príncipe da Paz. Você só pode dar o que você tem. Jesus tem paz para dar. O mundo, as pessoas, elas não possuem essa paz para transmitir, para dar. Não, mas Jesus tem. Ele pode te dar essa paz, ele pode vir sobre você. Essas são as implicações da cruz. Não havia esperança para Jesus naquele momento ali na cruz, porque ele foi abandonado. Não haveria nada sobrenatural para arrancá-lo daquele modelo de morte ao qual ele estava ali sofrendo. Mas para você e para mim, nós temos um socorro absoluto, porque quando abrimos nosso coração para Jesus, porque a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você abre seu coração para Jesus, quando você se entrega a esse Jesus maravilhoso, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós, passa a habitar dentro de você, e a partir daí, pronto, a graça do Senhor, porque o que é graça? Que é um favor imerecido, é algo que você não merece, mas você recebe. Deus deu de graça a salvação. Você não merece, eu não mereço, mas Ele distribuiu de graça a todos quantos crerem. A Bíblia diz, se você crer no unigênito Filho de Deus, será salvo. Se você crer e se for batizado, será salvo. A Bíblia diz que você precisa crer em Jesus. Em quem você tem crido nesses últimos dias? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dores, nesse tempo de amarguras, nesse tempo de tribulação, de insanidade? Em que você tem crido? Em quem você tem crido? Você precisa abrir seu coração e crer em Jesus de Nazaré. Ele é a vida.
Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele mesmo disse isso, e sem Ele você não chega a Deus. Só tem um caminho que conduz à salvação, e esse caminho se chama Jesus. Então que você possa ser abençoado por esse Deus maravilhoso, abrindo o seu coração para Ele. Ele diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta de seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha, a vontade de Deus é de abençoar a sua vida, é fazer com que você obtenha essa salvação. Se você ainda não abriu seu coração para Jesus, faça isso hoje, ouvindo esse vídeo, vendo aqui, ouvindo essas palavras. Feche os seus olhos, faça uma oração, se entrega a Jesus. Ah, pastor, mas eu não sei orar, eu não sei falar com Deus, nunca fiz isso. Esse é o momento de você fazer isso. Abra seu coração e converse com Ele. Assim como eu estou conversando com você, converse com Deus. Fale tudo, Ele já sabe. Abra seu coração para Ele, exponha e entregue-se a Jesus, e Ele vai salvar você e toda a sua casa. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Amém.